Boa tarde a todos do 7º ano, aqui é o professor Marcos de Ensino Religioso. Estou passando aqui então para dar as orientações sobre a atividade dessa semana, que já está ali no Classroom, né? Então eu só vou abrir aqui para a atividade, para projetar com vocês e explicar ali rapidamente como fazê-la. É bem simples, na verdade, né? Quem já abriu ali já deve ter até matado. Quem assistiu ali a aula, o vídeo da aula passada, acredito que já tenha pelo menos na hora em que leu o texto ou que me ouviu falando, deve ter formulado na sua cabeça já o que é esse trabalho de hoje, tá? Então, a atividade ela é em cima daquele textinho da aula passada, do Ética e Moral, os temperamentos, né? Onde eu apresento ali 4 tipos diferentes de temperamentos, e esse texto, então, essa atividade, na verdade, ela vai exatamente perguntar isso. Dos 4, ó, então, claro, tem que dar uma leitura, uma lida lá no texto, eu vou abrir ele aqui só para mostrar, né, esse aqui, que tem os 4 dedinhos ali, o dedinho feliz, né, o dedinho mais de boa ali, com as mãos no bolso, o dedinho mais tristinho ali, mais solitário, e o textinho mais e o dedinho ali mais brabo, né, mais indignado ali, que representam, então, os 4 temperamentos, que são o temperamento sanguíneo, que é este primeiro aqui, aquele mais extrovertido, mais falante, mais alegrão. O fleumático, que é esse segundo aqui, que é mais de boa, ali, mãozinha no bolso, viajando, distraidão. O colérico, que é esse da ponta aqui, que é o mais incisivo, né, mais autoritário, mais líder às vezes também, né? E o melancólico, que é esse aqui que está mais na ilustração ali, mais tristonho, mais contemplativo, né, mais numa boa ali. E aí, cada um deles, eu apresentei aqui as características dos temperamentos, o que são os pontos fortes e aqueles negativos ou que precisam ser melhorados em cada um desses temperamentos. Como exemplo, né, o sanguíneo. O que ele é? O que seria o sanguíneo? Ele é extrovertido, ele é sensível, ele é, muitas vezes, individualista, mas ele gosta de interagir, de falar, né? Ele dança, ele canta, né? Ele fala alto, etc. Isso são pontos característicos de um sanguíneo, não quer dizer que todos vão agir exatamente igual, né? E eles costumam falar gesticulando e abraçando, né? E eles também são adaptáveis às situações, e eles são muito resilientes, ou seja, eles, se tem uma dificuldade, ele persiste, ele não desiste muito, não. E também são entusiastas, está sempre entusiasmado e tal. O que seriam os pontos fortes? Eles são comunicativos, se falam muito bem, são resilientes, ou seja, não desistem, né? Se adaptam e são entusiasmados. Mas, claro, tudo pode ter o seu lado negativo. E aquilo que é ruim desse temperamento e que, portanto, precisa ser trabalhado é que ele é muito impulsivo. Às vezes não pensa tanto antes de agir, né, por ele ser tão abaliado lá, então gesticula e se movimenta e fala e tal, às vezes ele fala demais. Diz assim, cara, vou te contar um segredo, e conta o segredo pro sanguíneo, às vezes ele vai lá e sem querer, impulsivo, lá e pai, fala o teu segredo, tu, pô, cara, que sacanagem, ele, pô, foi sem querer e tal. Falta de atenção, às vezes tu tá falando com ele e ele tá pensando que na próxima que ele vai falar lá, ou então ele tá falando também e não te deixa falar, né? Superficialidade, às vezes também ele se preocupa muito com a aparência dele, ele que tá bonitão, que tá, sabe? Muitos, o sanguíneo normalmente eles são mais autossuficientes e muitas vezes eles são muito, tá me fugindo da palavra, mas a pessoa que é fútil, enfim, me fugiu a palavra agora, mas a pessoa que é muito orgulhosa de si, né? Me fugiu a palavra exata. E também são exagerados, às vezes exagera, né? Vai falar de alguma coisa, exagera aquilo. Falar assim, ontem eu comi um sorvete, ele, bem bom sorvete. Ele, não, o melhor sorvete do mundo, cara, tu tem que comer aquilo, rapaz. Nunca comi nada igual, entende? Ele é impulsivo, exagerado, isso, claro, é um ponto que muitas vezes pode ser negativo, tá? Isso tem também no fleumático, no colérico e no melancólico. Eu tô repetindo esse só para ilustrar, tá? Então, dito isso, o que seria a atividade? Vocês vão olhar para os 4 tipos de temperamentos que estão ali descritos, deixa eu só sair aqui, e vão identificar qual é o de vocês. Tipo, lá, eu, por exemplo, posso falar de mim, eu sou muito melancólico. Importante, tá? Nenhum de nós tem um só temperamento. Segundo essas teorias, assim, dos temperamentos, todos nós temos 2. Um que é o recessivo, que nós temos um pouco, que seria o nosso segundo temperamento, e aquele que é o predominante, aquele que nós somos. Então, nós temos um que a gente é mesmo, sou daquele jeito, e o outro, a gente sofre alguma influência, né? Ele é recessivo, ele tem menos influência sobre nós, mas ele também faz parte do nosso temperamento. Então, por exemplo, eu sou muito melancólico, né? Sou uma pessoa que
gosta muito de estar sozinha, de pensar, de ficar de boa ali, ficar só eu ali, ler, né? Gosto de ouvir música sozinho, né? Então, eu tenho as minhas particularidades que se enquadram muito no melancólico. Eu gosto de escrever, eu gosto tanto de ler quadrinhos quanto gosto de ler livros. Eu sou muito tímido também, apesar de ser professor e às vezes não parecer, mas eu sou. Então, eu tenho essas características ali. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar qual é meu temperamento, né, através daquelas características, e vou justificar, então, vocês, né, vão justificar a resposta de vocês, aquele temperamento colocou, eu sou colérico, tá? Então, explica por quê, justifica a partir das características descritas lá no tipo desse temperamento. Tá? Então, vai lá e mostra por quê. Depois, entre os pontos que são fortes desse temperamento, que você identificou como sendo seu, coloca ali quais que você acha que combinam mais contigo, tá? E a mesma coisa, que daí é o 3, sobre os pontos negativos. O que você acredita daqueles que estão ali que precisam ser melhorados, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu falei que eu sou melancólico, né? Então, o que eu acredito que seja um ponto forte? Eu penso muito, às vezes antes de tomar uma decisão, eu penso muito naquilo. Às vezes eu vou dormir ali, antes de dormir, em vez de contar carneirinho, né? Eu penso, assim, um pouquinho sobre aquilo, e às vezes eu vou dormir pensando naquilo. Às vezes é ruim, porque eu penso demais naquilo, né? E às vezes sonho com aquilo e não é bom. E isso é um ponto que eu vejo como positivo. Então, eu gosto muito de ler, gosto de estudar, gosto de me aprofundar em algumas coisas. As coisas que eu gosto de saber bastante sobre aquilo, né? Por isso que eu talvez tenha virado professor. Mas também tem os pontos negativos. Por exemplo, a questão da timidez sempre foi um problema muito grande comigo. É muito difícil eu chegar lá para uma pessoa que eu não conheço, assim, né, numa rodinha de pessoas ali, e conversar com uma pessoa que eu não conheço, assim. Às vezes eu fico até com vergonha de falar, mesmo hoje adulto e tudo mais. Então, todos nós temos pontos positivos e pontos negativos. E é isso que eu quero saber, então, um pouquinho de vocês. Qual o temperamento que mais se enquadra contigo e por quê? Quais são os pontos fortes? Explica, né? Coloca ali quais. E aqueles que você acha que precisam ser ainda melhorado em você mesmo. Beleza? Então, a atividade dessa semana é isso. Espero que todos consigam fazer ali. Se não conseguirem, qualquer dúvida, me procura lá no Meet ou coloca ali nos comentários que eu vou estar respondendo. Beleza? Então, boa semana a todos e uma ótima aula para todos.